Mas, doutora Thalita e doutor Rian, quais seriam as alternativas que a gente poderia ter para tentar reverter? Eu ouvi falar até em uma nova PEC. O governo propôs uma nova PEC para ajustar a questão dos não concursados de lá de trás, que hoje corresponde a mais de 600 mil, tá? Está falando de mais de 600 mil servidores. Não é pouca coisa. Vou deixar o Rian falar, que ele estava querendo falar. Fala, Rian. A PEC é uma alternativa excelente, né, para resolver isso, porque uma proposta de emenda à Constituição para garantir essa situação jurídica resolveria, né? E aí o Supremo não ia poder se meter, porque, quer dizer, em tese, assim, alterando, emendando a Constituição... Se a gente parar para pensar, o 19 do ADCT já está claro, né? Eles que estão criando agora, em 2023, uma nova tese sobre um artigo que já está, no meu ponto de vista... Já estava ultrapassado, né? Sei lá, 20 anos atrás na faculdade, eu já aprendi dessa forma. E aí hoje eles querem inovar na tese. Na faculdade nem estuda DCT, pelo menos eu nem estudei na faculdade. Que é a parte final da Constituição. Porque ali são situações jurídicas que já não voltam mais. Né? Mas já, pelo incrível que pareça, temos um exemplo agora. Sim, e a gente está tratando aqui, né, de uma decisão que vai afetar o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica, o próprio direito adquirido, né, que também são princípios e direitos previstos na própria Constituição Federal. Então, é uma tese, né, que, de fato, é muito ampla, até assim, passa por cima de muita coisa, né, para eles chegarem nessa situação e colocar isso, agora eu quero dessa forma. É complicado. Então, fala aí. No momento, presidente, que a gente começou a debater, tá no grupo, assim que a gente recebeu, a primeira coisa que foi era saber dos efeitos, né? Se seriam retroativos, se seria da publicação em diante. Não sei nem se a gente vai entrar nesse tema agora, mas a gente começou a estudar os efeitos da decisão. Eu entendo que ali na parte final da tese, do dispositivo, poderia ter colocado, né, se era da publicação em diante, retroativo. Então, a gente, assim, para quem já está aposentado, homologado há mais de 5 anos, a gente fica bem tranquilo. E o problema maior foi dos novos aposentados. Temos vários casos aqui, né? Novos aposentados. A gente começou a estudar a decisão, tá? E lá na página 18, quem teve acesso integral, ele fala de um julgado, um outro julgado do ministro Barroso, né, Thalita? Que é o ADPF 53/71 do Piauí, arguição de descumprimento de preceito fundamental. E aí a gente tem novidade aí que é uma saída aí para essa situação. Vocês já fundamentaram uma? A gente tem que buscar, né, presidente? Não, mas o doutor Rian está falando que tem uma saída pela esquerda. O doutor Rian falou igual o Leão da Montanha, que não é da época do desenho animado, que não é da época da Vanessa, mas é da época do doutor Rian, doutora Thalita e Gil. Deixa até... Porque o servidor está igual a hiena, o Hart. Vida, azar. Porque, putz grila, não é brincadeira não. No momento que você está animado, empolgado com as discussões salariais, vem essa bomba do Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro perfeitamente quando o doutor Rian colocou que nós três temos um grupo, né? E quando tem essas demandas, e o doutor falou, que decisão horrível. Ainda fiquei assim, eu falei, mas é péssima mesmo. É uma repercussão que deixou todo mundo chateado. Foi. O presidente, assim, pegando até um gancho numa fala sua, sobre essa questão, que apesar de a gente, obviamente, depois da Constituição de 88, ser devido ao concurso público, muitos estados e municípios, eles ainda não tinham na sua Constituição estadual ou na sua lei municipal, né, o regime jurídico aplicado. Então, muita gente entrou na canetada do prefeito e tal, pós 88. E por isso até que
tinham diversas ações julgadas no STF exatamente sobre isso. Se eu não me engano, aquela ação que a gente discutiu do Barroso, foi do Barroso? Não lembro agora, ou se foi do Alexandre de Moraes. Não sei se era do Piauí, a situação do Piauí. Era, de fato, um servidor pós-88 que foi, como é que eu posso dizer, absorvido pelo regime jurídico próprio daquele Estado, mas que foi pós-88. E aí foi dada aquela decisão. Então, assim, porque aí ele estaria, de fato, fora do 19 do ADCT, vamos dizer, como se fosse nesse sentido. Mas, no caso aqui específico, a tese, como ela é ampla, né, como eu tenho falado, que a gente tem que se preocupar, na verdade, é do jeito que ela está agora. Do jeito que ela está dizendo que o regime de previdência aplicado para quem não tem concurso público é o regime geral, excluídos, inclusive, do regime próprio, os estabilizados do artigo 19 do ADCT. Então, e como o Rian trouxe, né, não tem o vírgula a partir de, exceto aqueles que já aposentaram, exceto o direito adquirido, exceto, enfim, aí é isso que a gente tem que trabalhar agora. O Rian trouxe a situação perfeitamente. O Rian fala isso sobre essa questão que a gente, da limitação temporal, né, que a gente vai tentar através desse ADPF. Assim, só para esclarecer, o que a gente está passando as orientações, isso tudo é embrionário, tá? Não tem nenhuma semana de decisão. Então a gente vai falar aqui, semana que vem acompanha a live, porque pode ter uma nova mudança, tá? Então é bom ficar ligado. Não, mas aí a gente anuncia, a gente anuncia. Sim. Estou pedindo o pessoal se inscrever no canal, presidente, aproveitar a audiência. Vamos lá. Para você que está nos assistindo aí, porque a gente teve, a gente teve aqui um recorde de visualizações simultâneas, né? Ou está tendo ainda, né? Chegamos a 300, pelo que eu vi aqui, 315 pessoas. Se estiver errado, me corrija. 335, presidente. Isso aí, 335, né? Canal, tive sininho, hein? Você que está nos assistindo aí agora, é filiado, nos procure, não é filiado, se filia. E tem gente, daqui a pouco a gente vai falar nas atualizações das nossas ações, tem gente pegando carona na ação do Sinfa, que é dos 3,17 e dos 28, os resíduos. Tem gente pegando carona aí, mas tudo bem. Para atender o servidor, a gente fica feliz. Mas não pode dizer que é dele, né? Pode dizer, ação do Sinfa. Pois né? Podia dar os créditos. Podia dar os créditos dos advogados. Deixa eu falar uma coisa. A propriedade intelectual. Hã? Vou patentear toda a ação do Sinfa. Vamos. A gente precisa ter um posicionamento aqui, até para a gente poder falar na live, que eu recebi muita gente mandou mensagem para a Janaína, mandou mensagem para os diretores. Hoje eu estava conversando com o Nilo falou, a enxurrada de gente que ligou para ele, a enxurrada de gente que mandou mensagem para mim, a enxurrada de mensagem que chegou para o atendimento, que chegou para os advogados. A gente está falando sobre essa questão desde a semana passada, basicamente entrou a semana com essa preocupação, que na verdade isso tirou o norte. Todo mundo que está nessa situação ficou preocupado, com exceção do Gilson, que ainda está tranquilo, que o Gilson ainda acredita na 8112 como instrumento jurídico perfeito para respaldar o servidor. É isso? Mas eu também não quero entrar nessa questão do terrorismo. Essa semana aqui há um movimento, tá? Uma questão, assim, as entidades sindicais estão sendo cobradas pelos servidores, e assim, das conversas que a gente tem no governo, como eu disse, eu já participei de 2 reuniões e não se quer falar num assunto oficialmente até que se veja na íntegra a publicação, entendeu? Para que aí o governo possa tomar as medidas necessárias. Aí, assim, existe essa que o doutor Rian e a doutora Thalita falaram aqui, que é o julgamento dos embargos de declaração, enquanto não houver o julgamento. Aí, assim, aí é uma pergunta que eu estou falando aqui agora. Se vocês já responderam, responde de novo. Existe prazo para julgar os embargos de declaração?
Existe, porque numa ação comum você faz embargo, tem aquele tempo, o juiz dá aquele tempo para decidir. No Supremo é a mesma coisa? Aí vocês falaram de entrar no processo, como houve repercussão geral, amicus curiae, né? Entrando como amicus curiae, pode, de novo, questionar a decisão? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Assim, é uma repercussão por quase unanimidade, né? Porque faltou o voto do Zanin, que não é concursado, como disse o doutor Rian. Muito Tem um monte aí que não é. O ministro Dias Toffoli foi reprovado em vários. Mas, assim, presidente, entende as perguntas que eu preciso fazer? Até para a gente poder falar. Eu tô me norteando naquilo que o Gilson fala, que é entendendo que 8112 nos respalda. Embora eu concorde com vocês que uma decisão unânime com repercussão geral também dá uma outra visão preocupante. Mas fala, doutora Thalita, doutor Rian. Duas situações. Não tem embargo de declaração, não tem prazo. O Supremo não tem prazo para julgar. Tá? Então, vai ter que ter uma pauta aí especificamente para isso. E uma outra que é interessante, presidente, que a gente acabou não comentando, as pessoas estão muito preocupadas, quem já está se aposentando, quem já cumpriu os requisitos, é a modulação dos efeitos. Lá na página 16 do julgado, há uma menção à DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 573 do Piauí. E isso é bem relevante, tá? Então, nessa decisão que fez essa repercussão em geral, uma tese ruim, ela vem mencionando um outro julgado, tá? Então, que é um julgado do ministro Barroso do Supremo. Então, é esse julgado que a gente tem que ficar de olho. Tá? Então, se o Wellington puder botar na tela, tá? Eu trouxe a decisão dos embargos de declaração dessa ADPF, tá? Que é dessa ADPF. Um pouquinho grandinho. Mas 573, né? Teve 3 embargos de declaração, presidente. Então essa que eu tô Esse é o julgamento do último embargo de declaração. Quem puder ver o item 3, né? Aqui, ó, do item 3. Fala que vai produzir efeitos prospectivos ao acordo. Então, daqui a 12 meses, esses efeitos está sendo julgado e exclui aquelas pessoas que já estão aposentadas e que já cumpriram o prazo para aposentadoria, os requisitos para aposentadoria. Então, qual foi a saída que a gente estava discutindo hoje, né, Thalita? Até o presidente também eu mandei para ele. Como há esse julgado, né, então, as pessoas, os servidores que já estão aposentados e que já cumpriram os requisitos e estão recebendo, por exemplo, abono de permanência, e os que vão se aposentar daqui a 12 meses da publicação, essas pessoas vão continuar no regime próprio de previdência. Essa é a modulação dos efeitos. Então, a gente teve que buscar em um outro julgado, que é esse do 573, tá? Para poder dar uma interpretação favorável ao servidor. Entendeu? Então, o servidor pergunta, e você é atingido? Então, se o servidor já cumpriu os requisitos ou já está aposentado, por esse julgado não vai ser atingido. Rian, está dando um pouquinho de eco, que eu acho que a sua sala está perto do Gilson. Melhor o Gilson tirar o som, que está dando um pouco de eco quando você está falando. Está reverberando. Bom, mas antes da gente prosseguir, vamos ler. Deve ter mensagem pra caramba aí, né? Vamos dar uma lida nas mensagens aí. Vamos dar um salve geral para todo mundo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela audiência. Mas vamos para as perguntas aí. Pode tirar essa... Posso tirar, doutor Rian? Pode. Foi só para o pessoal poder acompanhar com a gente.
A primeira pergunta, presidente, é do Antônio José. Ele quer saber se os servidores federais que completaram 86 pontos na aposentadoria especial também se aposentarão pelo regime geral sem paridade e integralidade. Bom, aposentadoria especial já vai sem paridade e integralidade normalmente. Tá? A gente luta aqui com a nossa ação coletiva para converter, que é o tema 942. Você tem que estar ligado, Antônio, na ação do tema 942 do sindicato. Esse é um ponto muito importante, né, Rian? A gente, enquanto advogado de servidor público, brigou bastante pela aposentadoria especial dos servidores públicos, porque apenas o pessoal da CLT, né, vamos dizer assim, do regime geral, é que tinham direito à aposentadoria especial. E aí, agora que a gente consegue, através do tema 942, eles limitam e dizem que esses servidores, na verdade, têm que ir para o regime geral. Então, é complicado, vou te falar. Mas... para você que está nos assistindo aí, só fazer uma propaganda aqui. Nós temos aqui um autor que fala sobre aposentadoria especial no serviço público, o doutor Rian, escreveu um livro falando sobre essa matéria. Você é filiado, vai lá no 10 próximos... Os 10 primeiros filiados, 5 primeiros filiados, que forem no atendimento amanhã vão ganhar um livro. Mas tem que pedir, tá? Não vou sortear, não, porque semana vai dar muito trabalho. Mas semana que vem eu vou sortear. Mas a doutora Thalita está falando uma coisa interessante. O Supremo julga, faz um julgamento do tema 942 para a conversão do tempo ficto, né? Que o servidor não teve. Isso. E aí... ele logo em seguida vem com uma facada. Toma o bolinho e tira o bolinho. Toma o bolo, você está de dieta, tira o bolo. Mas eu estou rindo aqui de nervoso, porque essa situação traz uma agonia do caramba. Sim, mas assim, é aquilo que o senhor falou, presidente. A gente, é aquele negócio, servidor pé no chão, a gente tem outros mecanismos de garantir essa situação, né? Com a segurança jurídica, direito adquirido, enfim, para a gente buscar. Então, vamos respirar primeiro. Com relação às perguntas, pessoal, por enquanto, a tese principal aqui fixada para regime geral é quem está ou não através do concurso público, porque aí fica mais fácil até na hora de responder as perguntas, né? Vamos lá, Vanessa, vai botando as perguntas aí. O Mário Sérgio, ele encaminhou. As gratificações serão transformadas em vantagem pessoal e o salário e aposentadoria terá o teto do INSS? É até difícil falar, né, sobre isso, porque não tem regulamentação, foi uma tese fixada pelo STF. Não, mas é assim, se o servidor se aposenta hoje e pede para ir para a regra geral, ele perde as gratificações. Lógico, ele vira tudo um vencimento básico, né? Quando o servidor aposenta sem paridade. Existem alguns casos de servidores... Isso, faz a média. Entende? Essa é a pergunta do Mário Sérgio. Entendeu? E é a grande pergunta que todo mundo faz. Por exemplo, servidores que são do PGPE. Aí a discussão do servidor do PGPE. Então, eu vou para a carreira? Não tem discussão nesse sentido ainda. Agora tem a decisão monocrática do Alexandre de Moraes, mas que isso não está valendo para a gente discutir aqui agora. Não é isso? Servidor do PGPE, o teto do PGPE, de nível intermediário, é abaixo do teto da Previdência. De nível superior é acima. Pessoal do PCCTM, o nível intermediário é acima do teto da Previdência. De nível superior, muito acima da Previdência. Entende? Essas são discussões, e aí o que a doutora Thalita fala é muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação nesse sentido aqui. A Maria, ela quer saber se vale para todos os estados e todos os órgãos a decisão do STF. É uma decisão em repercussão geral, e a ideia é essa, é para todo mundo acompanhar. É para os 3 entes, federal, estadual e municipal. O Adilson, ele caminhou. Doutora Thalita, doutor Rian, eu não sou concursado, vou ser afetado? Sou aposentado desde 2020.
O Adilson, ele está, inclusive, na regra que o Rian trouxe aqui, né? Das limitações, né? De quem já está aposentado, e aí, com isso, ter direito a se manter com paridade e integralidade. Pelo julgado do Barroso, não vai afetar o senhor, não, senhor Adilson. Na verdade, só afetaria daqui a um ano, né? Os próximos. Mas quem já cumpriu, o que é importante, porque quem está ativo e cumpriu os requisitos para aposentar, pela aquela decisão que a gente mostrou, está tranquilo, não precisa se desesperar. Tá? Só tem que ficar apreensivo quem não cumpriu os requisitos para aposentar. Vai, outra. A Daurilene Augusta. Eu quero saber como ficam os descontos abusivos no contra-cheque, como eu devo fazer. Procurar o sindicato. Procura o sindicato e marca com atendimento. Eles vão te encaminhar. A Dina encaminhou. Por favor, tire essa dúvida. Quem é concursado precisa apresentar alguma documentação? Sou concursada pelo último concurso do DESP. Não, concursado não tem problema. Dina, vovó Dina. Vovó Dina é gente fina. Vovó Dina. Lembrei dos Paralamas do Sucesso. Valeu. Vamos lá, outra. Gente, isso aqui é para os servidores que não foram concursados, essa decisão. Não foram concursados. E aí, a Constituição de 88 deu estabilidade para servidores que tinham mais de 5 anos. E depois houve uma emenda para desfazer essa discriminação que essa decisão trouxe da Constituição. E aí deu estabilidade a todo mundo antes da Constituição. Quem estava no serviço público antes da Constituição passou a ter estabilidade. Entendeu? Mas assim, você entra lá no SOGOP, está lá, não concursado, estável. Antigamente era estável ou não estável? Acho que todo mundo passou a ser estável. Mas você tem concursado e não concursado. Essa decisão afeta o pessoal que é não concursado. A próxima pergunta, presidente, é do Otacílio França. Não é ativo permanente. Mas na verdade, fazendo um cálculo assim rápido, quem estava já trabalhando antes de 88, provavelmente já cumpriu os requisitos para aposentadoria. Né? Então, já está em final de carreira. Então, exatamente. Não, sem desespero, sem pânico. Quando a gente deu a tese, nós ficamos em pânico. Depois a gente foi ficando calmo, né, presidente? Isso. Vai, as pessoas vão... Existem algumas pessoas, existem algumas assessorias, doutor Rian, só complementar aqui, existem algumas assessorias, não, esse pensamento de algumas pessoas que acham que a certeza absoluta é quem já tem a aposentadoria homologada pelo TCU, entendeu? Mas quando você vai até para as discussões de corredor e tudo mais, as pessoas entendem que quem já adquiriu, e aí a decisão vem 30 anos depois, 33 anos, 32 anos depois, ela já dá um gás mesmo. A gente entende que quem já adquiriu não vai ter prejuízo. A próxima pergunta, presidente, é do Otacílio. Ele deseja saber o ticket de refeição do pessoal do Arsenal da Marinha. Então vamos lá. Eu vou até fazer o relatório amanhã, na semana passada, na quinta-feira. Vou fazer um recorte aqui agora para falar. Eu tive numa reunião, Sérgio Ronaldo, com a dona Dulce, que é a superintendente da DPM de Brasília, e a gente falou sobre 2 assuntos. Né? O primeiro assunto foi a questão dos contra-cheques, e dos erros de contra-cheque, né, com relação ao aumento linear. Ela esclareceu que nós estávamos fazendo, atendendo até a posicionamento da DPM, de que o erro teria sido de quem fez o comando. Mas quem fez o comando, a gente notificou lá o MGI internamente conversou com eles, e aí o MGI tinha soltado aí uma orientação sobre parametrização, e aí alguns órgãos não fizeram. A Marinha identificou que esse erro, e a questão foi uma questão de parametrizar. O maior erro que aconteceu
nessa questão dos contra-cheques foram nas GQs dos aposentados, pessoal da tecnologia militar. Mas também tiveram alguns erros também em gratificação de desempenho ou outros requisitos, mas basicamente naquele momento de aposentadoria. Mas isso tudo já foi sanado, o erro já foi sanado. Alguns erros conseguiram resolver para este contra-cheque do mês de junho, mas tudo vai ser finalizado no pagamento de julho. Com relação ao retroativo, a gente ainda não tem uma posição oficial do Comando da Marinha, mas eu acredito que seja no pagamento de agosto, mas ainda não tenho essa posição final. Mas, com certeza, os contra-cheques serão todos regularizados em julho. Tá? Pagamento de julho que você recebe em agosto. E os atrasados, provavelmente no pagamento de agosto que você recebe em setembro. E aí também foi colocada a questão do auxílio refeição em pecúnia do pessoal do Comando da Marinha, não do MRJ. Foi feito um GT para estudar, porque está envolvido não só a DPM, mas também está a Secretaria-Geral e tem outras organizações que vão definir, que estão definindo como é que vai ser, de que forma vai ser feito isso aí. Se a Marinha vai abrir possibilidade do servidor escolher, porque tem muito servidor, e aí, por incrível que pareça, quando veio a nota, quando veio aquela matéria do sindicato lá afirmando que já estaria em pecúnia, alguns servidores que tomam café da manhã, almoçam, jantam na Marinha, entraram em contato com a DPM, falando que não queriam abrir mão. Mas, assim, o posicionamento que a gente tem, muita gente quer o auxílio alimentação em pecúnia, e isso está sendo discutido no GT. Então, o GT ainda não se posicionou oficialmente com relação à forma como ele vai fazer esse aumento, esse pagamento em pecúnia, tá? A gente ainda não tem uma posição. Acredito que essa posição saia aí para o mês de agosto, tá? Foi aquilo que eu falei da outra vez aqui, quando anunciou que já estava tudo certo, né? E eu até falei, não está tudo certo, porque tem um GT ainda que vai rolar, então. Mas a gente fez a colocação, tá? Se posicionou lá com relação a isso aí, tá? Estamos aguardando. Mas o GT já foi criado e a Marinha já está discutindo como é que vai fazer isso aí.